Bem, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de habeas corpus. Obviamente não dará para esgotarmos o tema, mas a ideia dentro do programa da faculdade é que o habeas corpus seja tratado com um conteúdo mínimo para que se tenha uma visão ampla da matéria. Diferente da teoria geral dos recursos, que nós temos depois uma matéria dos recursos em espécie, a ideia do habeas corpus é que vocês compreendam efetivamente não apenas uma teoria geral ou aspectos gerais do habeas corpus, que vocês tenham conhecimento suficiente da nossa disciplina legal do habeas corpus. Então, é isso que nós vamos fazer nessa aula de hoje, talvez metade da próxima aula, e depois o mesmo com relação à revisão criminal. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento, por favor, vocês nos indaguem. Sempre que se fala de habeas corpus, ou se escreve sobre habeas corpus, se faz uma análise muito detida da evolução constitucional do habeas corpus, do cabimento do habeas corpus, em alguns casos com sabor muito mais histórico do que uma efetiva relevância prática. Mas acho que, a partir de uma mudança ocorrida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 2012, é importante nós atentarmos para alguns aspectos dessa evolução histórica, até porque foi essa evolução histórica, inclusive em períodos mais recentes, que levou a esta situação sobre como se dá o uso do habeas corpus atualmente no Brasil, que já posso dizer mas assim, muitíssimo mais amplo, mas muitíssimo mais amplo do que em qualquer outro país que tenha um habeas corpus. Que, claro que cada país vai ter aqui ou ali suas diferenças na disciplina legal do habeas corpus, mas é um instituto que tem uma origem comum, tem uma finalidade semelhante. Não nos importa aqui tratar da origem do habeas corpus desde Magna Carta, desde 1215, embora essa seja a origem remota do habeas corpus. Chegando a períodos, vamos dizer assim, mais recentes da história, é importante observar que o habeas corpus entre nós não figura como garantia na primeira Constituição brasileira, na Constituição do Império, embora logo depois o habeas corpus passe a ser disciplinado no Código de Processo Criminal do Império de 1832. Dizem alguns comentaristas que o Código Criminal do Império de 1830 já disciplinava o habeas corpus. Não me parece uma análise correta. O Código Criminal do Império previa situações em que seria crime deixar de cumprir ordem de habeas corpus, uma modalidade de crime de desobediência ligada à administração da justiça, mas ele não trazia uma disciplina do Instituto Habeas Corpus. Isso veio depois com o Código de Processo Criminal do Império de 1832. E por que eu estou falando isso? Porque a importância disso? Porque o habeas corpus, quando surgiu entre nós, e essa era a origem histórica do habeas corpus, ele era um instituto para, vamos dizer assim, restituir a liberdade de quem foi indevidamente privado da sua liberdade. A pessoa tinha que estar presa, a pessoa tinha que estar com a sua liberdade constrita. Daí ela poderia se valer do habeas corpus. E hoje nós vamos ver que há duas modalidades de habeas corpus. Um habeas corpus que nós chamamos de liberatório, que é esse, quando a pessoa está presa, e um outro habeas corpus, que é o habeas corpus preventivo, que eu posso interpor um habeas corpus quando há uma ameaça à liberdade de locomoção, que me parece correto. Não é errado em si termos um habeas corpus preventivo. Mas nós já vamos ver onde a evolução dessa disciplina nos levou. Entre nós, o habeas corpus preventivo surge em 1871. A Lei 2033, de 1871, cria a figura do habeas corpus preventivo. Foi uma lei importante na reestruturação do sistema processual penal, com a previsão, pelo menos nominal, do inquérito policial, etc., e ela cria o habeas corpus preventivo. Ao ponto de parte da doutrina chegar a manifestar que a disciplina legal do habeas corpus no Brasil chegou a ser a mais garantista do mundo, porque, diferente dos outros países que só tinham habeas corpus liberatório,
nós tínhamos também o habeas corpus preventivo. A partir daí, o habeas corpus entra na primeira Constituição Republicana, na Constituição de 1891, e permanece durante todas as constituições brasileiras. Então, nós passamos a ter, no final do século XIX, o habeas corpus preventivo, além do liberatório. O habeas corpus se torna uma ação constitucional. Então, hoje, se perguntar o que é o habeas corpus é uma ação penal, uma ação processual penal? Não, ela é uma ação constitucional. Todos vocês sabem, é possível, por exemplo, interpor habeas corpus para atacar um decreto de prisão civil por dívida que seja ilegal. Não é matéria, obviamente, processual penal, mas é possível a interposição de habeas corpus. Então, o habeas corpus passou a ser uma ação constitucional. Eu vou até inverter um pouquinho aqui a ordem dos slides, para quem estiver acompanhando pelos slides, e vou pular para o slide 5, antes de nós falarmos das naturezas do habeas corpus, ou das classificações do habeas corpus, para tratar do habeas corpus preventivo, tá certo? Continuando nessa evolução constitucional, as constituições brasileiras, né, disciplinaram o habeas corpus desde o seu início, na modalidade preventiva, né, sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Então, este qualificativo da ameaça, tratar-se de uma ameaça iminente de violência ou coação, indicava que esta ameaça deveria ser uma ameaça próxima. Acho que o exemplo mais claro disso é alguém que teve contra si decretado uma prisão ilegal e está foragido. A pessoa que teve decretado uma prisão ilegal está foragida, ou a pessoa que tem um mandado de prisão para cumprir pena privativa de liberdade antes de se apresentar para o cumprimento da pena, ela está numa ameaça iminente de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, certo? Assim previa a Constituição de 37. Mesmo a Constituição de 37 garantiu o habeas corpus, no artigo 122, parágrafo 16. E com este mesmo qualificativo, com este mesmo atributo da iminência de sofrer violência ou coação, o habeas corpus ingressa no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal de 41 foi editado na vigência da Constituição de 37. Se a Constituição de 37 falava que cabia habeas corpus quando alguém estivesse na iminência de sofrer coação ou violência, o Código reproduz a mesma forma, quando alguém estiver na iminência de sofrer violência ou coação. O que acontece? A partir da Constituição de 46, isto segue na Constituição de 67, Emenda Constitucional número 1 de 69, Constituição de 98, todas elas têm praticamente a mesma redação sobre o cabimento do habeas corpus. Este qualificativo da ameaça, isto é, da proximidade da violência ou coação, deixou de existir. A partir da Constituição de 46, a Constituição passou a estabelecer sempre que o habeas corpus será cabível quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação. Não se fala mais em ameaça iminente, como se mencionava como se falava na Constituição de 1937. Alguém me pediu aqui para colocar os slides, me desculpem, eu achei que eu tinha colocado o slide no Moodle, a Renata me pede. Então, eu vou só interromper um minutinho e já coloco o slide no Moodle para vocês nesse momento, tá bom? Só um segundo.
Professor, o seu microfone está desligado. Improvisado. Professor? Ah, Oi, agora eu abri o microfone. sim. Vamos lá. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar. A tela está compartilhada? Tá sim, professor. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, como eu dizia a vocês, nós tivemos uma alteração da disciplina constitucional, né, em que exatamente esse qualificativo que existia na Constituição de 37, no Código de Processo Penal, da iminência da violência ou coação, deixou de existir. Qual a consequência disso? A iminência, que antes era uma iminência que qualificava a ameaça como uma ameaça próxima no tempo, como eu dei o exemplo a vocês, alguém que estivesse com mandado de prisão, expedido e não preso, passa a ser agora uma ameaça longínqua, excluída a iminência como qualificador da ameaça, e apenas havendo a previsão que alguém se ache ameaçado de sofrer violência ou coação, essa pode ser uma ameaça longínqua ou uma ameaça imediata. Então, isso acabou fazendo com que entre nós, no processo penal, o habeas corpus perdesse a sua característica, ou pelo menos, em um grande número de casos, deixasse de ter a sua característica de ser efetivamente um instrumento para a tutela da liberdade de locomoção. Eu até pulei essa parte da evolução histórica. Em 1926 teve uma celeuma do Rui Barbosa, do Pedro Lessa, no Supremo, etc., porque a Constituição brasileira dizia que se concedia o habeas corpus sempre que alguém sofresse ou se achasse na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade. Não falava em liberdade de locomoção. Então, se o habeas corpus poderia tutelar outros tipos de liberdade, etc., mas a natureza do habeas corpus é tutelar a liberdade de locomoção. Então, eu vou dar um exemplo disso que eu chamo que o habeas corpus passou a ser um agravão no processo penal, funcionando como um sucedâneo para atacar decisões interlocutórias que não afetem diretamente a liberdade. Então, imaginem vocês que um investigado sofra uma busca e apreensão indevida na sua residência, por qualquer motivo. Porque a ordem foi decretada por juiz incompetente, porque ele era um parlamentar que tinha foro por prerrogativa de função e a ordem foi decretada por juiz de primeiro grau, ou porque o local em que foi realizado a busca não constava do mandado de busca e apreensão, foi feita uma busca num local para qual não teria autorização, enfim. Imaginem uma ameaça e uma ilegalidade flagrante. Eu perguntaria a vocês, qual direito foi violado neste caso de uma busca e apreensão indevida? A resposta parece meio óbvia. Bom, foi violado o inciso 11 da Constituição, foi violada a garantia de que ninguém sofrerá intromissões indevidas no seu domicílio, que é uma manifestação do direito de privacidade. E aí vocês me diriam, bom, então se foi indevidamente restrita a inviolabilidade do domicílio e não a liberdade de locomoção, se eu for atacar essa violação por um mecanismo ou por uma ação constitucional, qual seria? Me parece que a resposta natural seria o mandado de segurança. O mandado de segurança é a ação constitucional cabível por violações de direito líquido e certo que não sejam amparados por habeas corpus ou habeas data. Deixemos o habeas data de lado agora. E a resposta que eu vou dar para vocês é, como um advogado criminalista, eu vou entrar com habeas corpus. Aí vocês vão me dizer, mas como entrar com habeas corpus? Né? Por que interpor habeas corpus nesse caso?
O que está, vamos dizer, subjacente a isto é o seguinte: estou na fase de investigação, meu cliente está solto. Aí você fala, bom, mas fizeram uma busca e apreensão ilegal na casa dele, você vai entrar com habeas corpus, Gustavo? Eu vou falar, vou. E eu vou te explicar por que o habeas corpus é cabível. Veja, foi feita uma busca e apreensão ilegal na casa dele. Nessa busca e apreensão ilegal, podem ser colhidas provas que o incriminem. Se foram colhidas provas que o incriminem, essa prova é ilícita. E essa prova não pode ser utilizada no processo. Você poderia redarguir, falar, bom, mas então, ok, você está questionando exatamente o direito à privacidade, portanto, não é habeas corpus. Eu falei, então, mas essa prova da busca e apreensão pode ser valorada pelo juiz e o juiz pode proferir uma sentença condenatória. Aí vocês vão me dizer, sim, mas se ele proferir uma sentença condenatória, seu cliente não vai ser preso, você vai poder apelar. Eu falo, eu vou apelar, mas eu posso perder a apelação. Aí vocês rebatem, bom, mas agora com a mudança da jurisprudência do Supremo em 2019, mesmo que você entre com recurso especial extraordinário, esse recurso não tem efeito suspensivo e será só com o trânsito em julgado que teu cliente vai ser preso para cumprir pena. Eu falo, sim, mas eu vou entrar com recurso especial extraordinário, no final eles podem não ser conhecidos, meu cliente pode ser condenado injustamente e ter uma prisão para ele cumprir pena. Aí vocês vão falar, poxa, Gustavo, mas você está sendo otimista demais, até chegar lá no término do trânsito em julgado, o término do processo com o trânsito em julgado, do jeito que as coisas vão no Brasil, esse processo ainda está na fase de inquérito, vai levar um tempo enorme, vão ser 4, 5, 6, 8, 10 anos até seu cliente ser preso. Eu falo, sim, mas então você está concordando comigo que daqui a 10 anos ele pode ser privado da sua liberdade. Daqui a 10 anos ele pode sofrer uma violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Portanto, desde hoje, ele está o quê? Ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, nesse sentido, o habeas corpus acabou sendo utilizado como um recurso para atacar decisões interlocutórias no curso da persecução penal. Vocês vão dizer, bom, isso é um desvirtuamento do habeas corpus. Mas a culpa disso está na nossa sistemática recursal. Veja, seria simples, se eu tivesse algo que dissesse cabe agravo contra a decisão que decreta contra decisões interlocutórias no curso do processo penal, eu não precisaria usar o habeas corpus, eu usaria o agravo, porque eu teria um mecanismo para impugnar. Outro exemplo, o juiz recebe uma denúncia ou queixa sem justa causa, ou o juiz recebe uma denúncia ou queixa que estas peças são ineptas. Vocês diriam, bom, isso é uma decisão interlocutória, né? Portanto, deveria caber um recurso. O processo penal não tem agravo, nós já vimos, o recurso em sentido estrito faz as vezes do agravo. Você fala, por que você não entra com recurso em sentido estrito? Eu vou dizer, porque não cabe. Porque o Código estabelece que só cabe recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Mas não há previsão de um recurso em sentido estrito da decisão que recebe a denúncia ou queixa. Então, como nós temos um sistema recursal mal calibrado, deixando um vazio em relação a uma série de decisões importantes que causam prejuízo ao investigado ou ao acusado, isto de um lado. E de outro lado, nós temos uma alteração na disciplina do habeas corpus, que passou a admitir o emprego do habeas corpus, não só quando essa ameaça à liberdade de locomoção seja uma ameaça, né, iminente, mas em casos de ameaças imediatas ou longínquas, a consequência disso é que o habeas corpus passou a ser utilizado em larguíssima
larguíssima escala. O habeas corpus passou a ser utilizado para atacar praticamente toda e qualquer ilegalidade, pouco importa contra qual direito esta ilegalidade esteja diretamente voltada, desde que seja um direito do acusado, desde que seja um direito que daqui a anos possa levar a uma condenação, o habeas corpus passou a ser utilizado para atacar estas ameaças. A consequência disso é que eu vou compartilhar de novo a tela com vocês, e menos para a leitura dos acórdons em sua inteireza. O propósito não é esse, mas é mais dar a vocês a notícia de como as coisas se desenvolveram no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu conseguir aqui colocar o slide. Diante disso, e diante de um número absurdo de habeas corpus, e o número é verdadeiramente absurdo, vamos lá, o que o Supremo fez? A partir de 2012, começou a restringir o cabimento do habeas corpus, justamente fazendo quase que uma interpretação, vamos dizer assim, às avessas da Constituição. Por que isso? Vejam, nós vamos estudar depois na competência, mas acho que é fácil de entender. Se um juiz de primeiro grau pratica uma ilegalidade, qual é o mecanismo que eu tenho? É um habeas corpus. Eu vou entrar com habeas corpus perante o tribunal, o órgão imediatamente superior. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Se o Tribunal Regional Federal nega o meu habeas corpus, a Constituição prevê que cabe um recurso em habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. Então, se o Tribunal de Justiça negou o habeas corpus, eu entro com recurso em habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. Mas vejam, na hora em que o Tribunal de Justiça nega o habeas corpus e diz o juiz de primeiro grau está certo, o que acontecia com este tribunal nesta decisão? Ele se tornava uma autoridade coatora, porque ele estava, vamos dizer assim, encampando aquela ilegalidade do juiz de primeiro grau. Como o recurso em habeas corpus tinha uma tramitação lenta, o que as partes preferiam fazer, ou os advogados, melhor dizendo, preferiam fazer? Se o Tribunal de Justiça se tornou autoridade coatora, eu não vou entrar com recurso em habeas corpus para o STJ, que é demorado, eu vou entrar com um habeas corpus direto no STJ, dizendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo se tornou autoridade coatora ao negar meu habeas corpus. E eu ia lá e entrava com habeas corpus no STJ, que era conhecido normalmente. Aí, o STJ negava o meu habeas corpus. O que eu fazia? Se o STJ encampou a ilegalidade, o juiz de primeiro grau praticou uma ilegalidade, o Supremo Tribunal o Tribunal de Justiça de São Paulo encampou essa ilegalidade, eu fui para o STJ encampou essa ilegalidade. Bem, quem é a autoridade coatora agora? O STJ. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar com um novo habeas corpus no órgão superior, no Supremo Tribunal Federal. Agora, alegando que o STJ se tornou autoridade coatora. E assim eu fazia. E isto vinha sendo aplicado. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, e esse acórdão coloca aí, eu destaquei alguns textos, mas coloca a discrepância entre o número de habeas corpus originários e os recursos ordinários, o Supremo Tribunal Federal virou e falou, não dá mais para fazer assim. Eu não vou mais admitir esses habeas corpus chamados substitutivos de recurso, substitutivos de recurso em habeas corpus, ou recurso ordinário em habeas corpus.
Por que o Supremo Tribunal Federal fez essa restrição? Justamente porque ele estava recebendo uma infinidade de habeas corpus que, se você fosse olhar ao fim e ao cabo, não tratavam da liberdade de locomoção. Tratavam de incompetência do juiz para ação penal, tratavam de inépcia da denúncia, tratavam de falta de justa causa, tratavam de extinção da punibilidade, tratavam de prova ilícita, tratavam de uma série de outros temas que não envolviam a liberdade de locomoção. Então, como ele não podia fazer isso mais atacando a qualidade da ameaça, porque a nossa Constituição é diferente, ele parte para isso que ele chama de uma visão orgânica e dinâmica do direito, que o direito é avesso às sobreposições, e que se então a Constituição estabeleceu um recurso em habeas corpus, que não é possível utilizar um habeas corpus substitutivo desse recurso. Aí diz ela, é cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento, e considerando o estágio do processo, buscar se infirmar decisão há muito já proferida mediante o denominado habeas corpus substitutivo. E aqui está a razão da restrição, para vocês entenderem. Como o habeas corpus não se sujeita a prazo, nem o prazo decadencial dos 120 dias, se eu perdia um habeas corpus no STJ, podia, 2 anos depois, interpor um habeas corpus no Supremo dizendo o STJ é autoridade coatora. Só que a legislação que trata do recurso em habeas corpus estabelece que eu tenho um prazo de 5 dias para interpor o recurso em habeas corpus. Então, aqui nós temos um claro exemplo de jurisprudência defensiva do Supremo Tribunal Federal para tentar limitar o número de habeas corpus. E o objeto dessa restrição claramente não era os habeas corpus de liberdade, eram os habeas corpus contra estas outras decisões que não têm o caráter de uma efetiva ameaça à liberdade. Tanto assim, vejam que esse acórdão é de agosto de 2012, que pouco menos de um ano depois, em junho de 2013, o Supremo acaba relativizando esta restrição do cabimento do habeas corpus. Vejam que ele diz, olha, o caso que deu origem ao precedente envolvia a alegação de constrangimento ilegal em decorrência do fato de o juiz haver indeferido diligências requeridas pela defesa. O réu nem estava preso. Aí o próprio ministro Marco Aurélio, que foi o responsável pela virada da jurisprudência, diz que ele se sensibiliza com a angústia da comunidade jurídica e acadêmica, e aí ele acaba admitindo a impetração substitutiva desse habeas corpus, vejam aqui na parte final, ele acaba admitindo essa impetração substitutiva toda vez que a liberdade de ir e vir, e não somente questões relacionadas ao processo crime ou à sua instrução, estejam em jogo por meio do habeas corpus, porque expedido mandado de prisão, quer porque já cumprido. Então, no final, nesse 1 ano de mudanças de posições do Supremo Tribunal Federal, era isto que eu queria descartar para vocês, destacar para vocês. O que é que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo uma situação em que o Supremo, seja por esse mecanismo de vedar o habeas corpus substitutivo do recurso em habeas corpus, acaba restringindo o cabimento do habeas corpus basicamente para as hipóteses de violação à liberdade de locomoção ou restrição à liberdade de locomoção. Isso é correto? Eu diria, deveria ser. Deveria ser se nós tivéssemos uma alteração da nossa sistemática recursal, se nós tivéssemos um sistema recursal que efetivamente estabelecesse mecanismos para ataque a decisões que efetivamente causam prejuízo aos acusados. Sem isso, as partes ficam, ou a defesa fica, sem uma via importante para questionar esses
essas ilegalidades praticadas no curso do processo. Vejam, e aqui, nesta posição do Supremo, acabou acontecendo um mal maior, que o Supremo abdica de ser o guardião constitucional nos casos concretos da violação de alguns direitos constitucionais que não sejam a liberdade de locomoção, pelo menos pela via rápida. E depois, ao final do processo, dificilmente isso chegará lá via habeas corpus, via recurso extraordinário. E procuro explicar por quê. Então, vamos voltar àquele nosso primeiro exemplo, né, em que eu considerei com vocês a questão de uma ilegalidade numa busca e apreensão, e que todos estamos de acordo que diretamente estaria envolvido o direito a não ter seu domicílio devassado e não a liberdade de locomoção. Mas este é um direito constitucional assegurado no inciso 11 do caput do artigo 5º da Constituição. Então, vamos lá. O juiz decreta esta busca e apreensão ilegal. Eu vou entrar com habeas corpus no tribunal local. Tribunal de Justiça. Vamos imaginar que seja um juiz aí da comarca de São Paulo, eu entro com habeas corpus no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça indefere o meu habeas corpus. Fala, não, eu acho que a busca foi legal, aqui o mandado de busca podia ser um pouco genérico, quando não delimitou o endereço em que foi feita a busca, mas lá também era uma residência que eventualmente o investigado usava. Então, eu acho que essa busca é uma busca legal. Eu falava, bom, isso não está certo. A lei diz que o local da busca tem que ser delimitado, explicitado. O Código de Processo Criminal do Império dizia até que eu tinha que ter o nome da rua e o número da residência, etc. Eu falo, vou para o STJ. Aí você falou, opa, Gustavo, agora não cabe mais habeas corpus. Eu falo, não tem problema. A Constituição prevê que cabe um recurso em habeas corpus da decisão que nega habeas corpus nos tribunais locais. Então, eu entro com recurso em habeas corpus, corro nos 5 dias, faço um recurso em habeas corpus e vou para o STJ. Vou para o STJ e entro com meu recurso em habeas corpus. Se o STJ conceder, der provimento ao meu recurso em habeas corpus, muito que bem. Mas o que vai acontecer se o STJ negar o recurso ao meu habeas corpus? Você vai falar, bom, Gustavo, antigamente você diria, ele se tornou autoridade coatora, então você vai entrar com habeas corpus no Supremo. Aí nós vamos dizer, mas agora não dá mais, porque não é aquela hipótese de uma ameaça próxima à liberdade de locomoção. Então, eu não posso ir com habeas corpus substitutivo para o Supremo. Cabe recurso em habeas corpus do recurso em habeas corpus? Não, também não cabe. A Constituição não prevê. A Constituição estabelece que o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar recursos em habeas corpus contra a denegação de habeas corpus originários do STJ. Esse meu habeas corpus não era originário do STJ, era um habeas corpus originário do Tribunal de Justiça. Então, também não cabe. Aí vocês poderão falar, bom, mas cabe o recurso extraordinário. Eu diria, isso realmente cabe. Porque se eu estou dizendo que houve uma violação ao inciso 11 do caput do artigo 5º da Constituição, cabe recurso extraordinário. Sim, mas esse recurso extraordinário, para ele ser analisado, ele vai depender o quê? De valoração de prova. O Supremo vai ter que dizer, bom, aqui eu vou ter que analisar em qual casa que ele entrou, se ele entrou na casa número 1, se ele entrou na casa número 20, se estava no mandado de... Então, esse seu recurso extraordinário não é cabível, porque você não está querendo analisar uma questão estritamente de direito, e sim uma questão de prova. Como nós vimos na nossa aula passada, isto não é cabível. Então, vejam vocês que, na prática, o Supremo acabou abdicando de ser o guardião de garantias constitucionais estabelecidas na Constituição e que a ele competia proteger e defender. Então, acaba que nós temos um problema aqui, eu diria, sistêmico. Né? Nós temos um problema sistêmico porque o Código tem uma má disciplina dos recursos.
Depois disso, a Constituição passa a admitir um habeas corpus com uma situação de ameaça longínqua à liberdade de locomoção. Diante disso, o habeas corpus começa a ser utilizado não só para atacar atos que diretamente lesem a liberdade de locomoção, mas atos que diretamente lesem outros direitos, sejam liberdades públicas, sejam direitos processuais, porque isso implica uma ameaça longínqua à liberdade de locomoção. Diante disso, o Supremo faz uma restrição jurisprudencial ao cabimento do habeas corpus, no caso do chamado habeas corpus substitutivo do recurso em habeas corpus, e com isso, o Supremo acaba impedindo que lesões a outros direitos do acusado que não a liberdade de locomoção, mas que de alguma maneira afetam a liberdade de locomoção, possam ser questionados perante o Supremo Tribunal Federal. É como se, ao fim e ao cabo, esses direitos pudessem ser questionados apenas até o Superior Tribunal de Justiça, ficando o Supremo Tribunal Federal de fora dessa questão. Eu acho que, e me estendi um pouco nesse ponto com vocês, porque acho que hoje esse é um dos grandes temas do habeas corpus. É isso que precisa ser resolvido para definir, né, se nós vamos ter um habeas corpus e com qual natureza nós vamos ter um habeas corpus. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem que há na Constituição o direito de ter um processo desenvolvido em prazo razoável. Imagino que tenham visto isso em constitucional e nós vimos isso em processo penal. Bom, normalmente nós pensamos que o processo que tem que se desenvolver em prazo razoável é a ação penal, o processo penal, para dizer numa linguagem mais simples. Bom, mas e se o réu está preso cautelarmente e o processo penal dele demora demais? Nós vimos que a prisão se torna ilegal a partir de um momento que ela deixa de ser razoável, o período da sua duração, embora não haja uma delimitação cronológica do que é isso, e eu entro com habeas corpus para dizer, tribunal, solte o meu cliente, o paciente desse habeas corpus, porque a prisão dele se tornou ilegal porque ela está demorando demais. Isso, por exemplo, para o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo ou para o próprio STJ. Pois acreditem, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal já chegaram a conceder habeas corpus para obrigar a instância inferior a julgar imediatamente o habeas corpus. Porque o habeas corpus estava levando um ano e meio para ser julgado. Então eu interpunha um habeas corpus para dizer que o processo penal estava demorando demais, e depois eu tinha que interpor um outro habeas corpus para que esse habeas corpus, para questionar que o processo penal estava durando demais, também estava durando demais. Então, alguma coisa precisa ser feita no sistema para restaurar a dignidade desse habeas corpus. Deu para entender até aqui? E também, claro, para melhorar o sistema, para dar uma coerência no sistema, para que, caso eu faça uma efetiva restrição do cabimento do habeas corpus, eu coloque algo no lugar. Tá? Podemos voltar lá no slide rapidamente para falar de uma outra classificação do habeas corpus antes de entrarmos nas condições da ação? Acho que... alguém quer fazer alguma pergunta, Arthur? Oi, professor. Alô, Estou ouvindo, sim, Arthur. Desse problema sistêmico, colocando o agravo no lugar, por exemplo, para resolver o problema recursal, mas no final não teria o mesmo problema de grande número de processos, na verdade, a jurisprudência defensiva ela tenta evitar isso, né? Bem ou mal, ela faz isso. E aí a quantidade de agravo ia continuar o mesmo problema. Né? Você tem razão, Arthur, ela quer evitar o grande número de processos. Se eu colocasse um agravo, ou na nossa sistemática de hoje, criasse uns incisos a mais lá no artigo 581, para prever, por exemplo, que cabe o recurso em sentido estrito da decisão que recebe a denúncia ou queixa, que cabe recurso em sentido estrito da decisão que declara lícita uma prova ilícita ou algo semelhante,
eu poderia ter um número maior de agravos, mas eu restauraria a dignidade do habeas corpus e passava a ter um instrumento efetivo para a liberdade de locomoção. Isso já seria um ganho, ao meu ver, para o sistema. Essa diminuição do número de recursos, ela exigiria não só criação de um novo recurso, o número de recursos que você coloca, eu entendi bem, globalmente, como um todo, eu ia estar trocando o número de HCs por número de agravos, é isso que você está dizendo, que eu concordo em parte. Para isso, eu precisaria reestruturar o procedimento em primeiro grau. A hora que eu mudo o procedimento em primeiro grau, crio uma concentração procedimental, etc., eu consigo, através de mudanças de primeiro grau, fazer com que certas decisões se tornem desnecessárias de serem passíveis de recurso. Porque depois eu vou trazer de volta na apelação, se o procedimento em primeiro grau for concentrado e assim por diante. Portanto, sua avaliação está correta. Do ponto de vista da jurisprudência defensiva, se eu só criasse uma hipótese nova de recurso interdistrito ou agravo, ou o que quer que seja, o mesmo número de recursos iam acabar chegando aos tribunais, talvez com rótulos distintos. Iam deixar de chamar habeas corpus e iam passar a chamar recurso interdistrito. Mas isso restauraria a dignidade do habeas corpus, para que nos casos de prisão, efetivamente, você tivesse um tribunal analisando num curto prazo de tempo, né? Hoje é vergonhoso ensinar para vocês, eu não falei isso, que o habeas corpus é uma ação constitucional expedita e rápida para a tutela da liberdade de locomoção, acaba não sendo, porque o habeas corpus demora demais, e aí, pelo menos, vá lá, nós voltaríamos a ter, pelo menos para a liberdade de locomoção, um habeas corpus raiz. Né? Bom, se é liberdade de locomoção mesmo que está em jogo, vamos parar tudo e vamos julgar logo esse negócio aqui, porque não tem bem mais relevante que o processo penal trate do que a liberdade de locomoção. E isso a gente não tem hoje. Então, essa mudança, pelo menos, restauraria a dignidade do habeas corpus. Seria a mudança definitiva? Não. A mudança definitiva exigiria um rearranjo do primeiro grau também. Mas isso já melhoraria a sistemática do habeas corpus. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Nada, imagina. Bom, vamos lá. Eu voltei aqui para o slide, para quem está acompanhando, para o slide 4, né? Com relação a duas classificações relacionadas à espécie de tutela jurisdicional que o habeas corpus concede. Nós vimos, quando estudamos as ações penais, que, embora a ação penal, por excelência, seja uma ação penal que se destine a prestar uma tutela condenatória, né? Condenar o acusado, impondo-lhe uma sanção privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, que o processo penal também trabalha com situações, usando uma classificação mais ao sabor civilista, de tutelas meramente declaratórias, de tutelas constitutivas, de tutelas mandamentais. O habeas corpus é um instrumento que se presta a várias dessas modalidades de tutela, né? Então, é possível obter uma tutela meramente declaratória no habeas corpus? Sim. Imaginem vocês que alguém está denunciado e, portanto, ameaçado de ser condenado e ameaçado em sua liberdade de locomoção, mas este fato pelo qual a pessoa já está denunciada foi objeto de extinção da punibilidade, pela prescrição, pela anistia, por qualquer motivo, né? O Ministério Público não se apercebeu que, quando ele ofereceu a denúncia contra aquela pessoa, ela já tinha mais de 70 anos e que, portanto, o prazo prescricional dela corria pela metade e que, sendo um prazo prescricional pela metade, já estava prescrito. Aí o advogado vai lá, apresenta uma resposta à acusação, né, e alega em preliminar impossibilidade jurídica do pedido porque já houve a decadência. Tendo havido a decadência, o juiz deveria reconhecer e extinguir o processo. Ele não reconhece. Eu entro com habeas corpus para o tribunal local e o que eu peço nesse habeas corpus? Uma tutela meramente declaratória, para que o tribunal declare que já está extinta a punibilidade. Posso me valer do habeas corpus também para obter uma tutela constitutiva, que visa criar, modificar ou extinguir uma determinada situação jurídica. Imaginem vocês, por exemplo, que eu esteja sendo processado num feito em que a denúncia é inepta, ele tem um vício de origem. A denúncia não descreve corretamente qual a conduta que aquele paciente teria praticado. Eu vou interpor um habeas corpus
e se ele for concedido, o juiz vai anular o processo, irá extinguir aquele processo. E com isso, eu terei obtido uma tutela cuja natureza será constitutiva. Mas, caracteristicamente, e em especial nos casos de restrição à liberdade de locomoção, seja já consumada, seja numa ameaça iminente, a natureza da tutela do habeas corpus é uma natureza mandamental. Vocês já viram, estudaram ainda que sucintamente tutela mandamental no processo civil? Diferença da tutela condenatória para a tutela mandamental. A tutela mandamental é aquela que não há uma simples imposição de uma sanção que o condenado poderá cumprir ou não, e se não cumprir tem que dar origem a uma nova fase de cumprimento de sentença, mas é aquela em que já há um comando impositivo para que se faça algo. Esta é a natureza do habeas corpus. Aliás, o nome tutela mandamental, embora pareça se ligar ao mandado de segurança, lembremos que o mandado de segurança é o irmão mais novo do habeas corpus. É o irmão mais novo porque, justamente diante daquela polêmica que eu mencionei a vocês do Rui Barbosa com Pedro Lessa, o Supremo Tribunal Federal acabou dizendo o seguinte: não, habeas corpus historicamente tutela só a liberdade de locomoção, então vamos ficar com habeas corpus para a liberdade de locomoção. E aí, através de uma emenda constitucional em 1926, criou-se o mandado de segurança. Né? A semelhança do habeas corpus, desculpem, mas para tutelar outros direitos líquidos e certos não amparados pelo habeas corpus. E que na Constituição de 88, com a criação do habeas data, também ficou outros instrumentos não amparados por habeas corpus ou habeas data. Então, esta é a natureza principal. Quando eu mando, por exemplo, colocar em liberdade alguém, esta é uma tutela mandamental. Quem estiver com aquela pessoa sob sua custódia não tem a possibilidade de conceder, de cumprir ou não cumprir aquela decisão. Inclusive, se não a cumprir, estará cometendo crime de desobediência à ordem judicial. Tudo bem até aqui? Professor, Oi. essa tutela mandamental, no caso, né, o habeas corpus, ele é cumprido por meio de ofício do juízo ou é o advogado quem apresenta a decisão? Não, é o ofício do juiz que vai diretamente para, vamos supor, eu estou com o meu cliente preso por uma ordem do juiz de primeiro grau. Vou lá subindo, cheguei no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai lá e concede o habeas corpus, porque aí ele entende que ali cabe o substitutivo e tal. No mesmo dia que ele concede o habeas corpus, né, ele faz um ofício para o juiz de primeiro grau, simplesmente comunicando ao juiz de primeiro grau que ele concedeu aquela ordem de habeas corpus, que é para a pessoa ser solta, e no mesmo dia o juiz, que foi quem decretou a prisão, expede um alvará de soltura e manda soltar aquela pessoa. Tá certo, obrigado. Isso é quase que uma providência burocrática. Se o juiz falar, não vou soltar a pessoa, o juiz vai estar hoje, inclusive, diante da nova lei, cometendo crime de abuso de autoridade. Então, é realmente certo. Uma ordem. Por que ele comunica para o juiz? Porque como a prisão não é dele, o mandado de prisão, quem tem que mandar soltar é quem expediu o mandado de prisão. Mas ele comunica para que o juiz só efetive. O juiz não vai exercer daí nenhuma atividade cognitiva. Não vai falar, tá certo, tá errado esse habeas corpus. Tanto que, às vezes, o que alguns juízes fazem quando não se conformam com essa decisão é decretar uma prisão num outro processo. Isso já aconteceu. Nessas operações que o fulano tem 3, 4 processos contra ele, aí ele vai lá e chega com habeas corpus e consegue revogar a prisão que foi decretada no primeiro processo. Aí o Supremo manda soltar, o juiz vai lá e solta daquele primeiro processo, mas no mesmo dia decreta a prisão dele num segundo processo e aí acaba não soltando. Ou seja, diz que cumpriu aquele mandado de prisão, aquele alvará de soltura, mas a pessoa continua presa porque agora ela tem um outro mandado de prisão. Mas em relação ao que o tribunal decidiu, e isso vale para o Supremo, para o STJ ou para o próprio Tribunal de Justiça local, simplesmente comunica e o juiz manda cumprir. Tá ok? Tá certo, muito obrigado, professor. Nada, imagina.
Com relação à tutela preventiva do habeas corpus, aqui é uma confusão. Alguns autores dizem que o habeas corpus pode ter uma função cautelar para prevenir lesões à liberdade de locomoção. E aqui me parece uma confusão entre tutela cautelar e tutela preventiva, né? A tutela, com relação ao momento em que ela atua, ela pode ser preventiva, se ela ocorre antes de que haja um dano, para evitar a ocorrência desse dano, ou ela pode ser uma tutela sancionatória. Ela ocorre depois que já há um dano para reparar aquele dano. Talvez a doutrina, sem atentar muito a isso, ou a doutrina processual penal, acaba fazendo uma confusão em achar que tudo que é preventivo é cautelar, quando, na verdade, é o oposto. Tudo que é cautelar é preventivo, mas nem tudo que é preventivo é cautelar. Eu tenho tutelas que são tutelas preventivas, mas que são tutelas preventivas que são concedidas em caráter definitivo. E aí ela não será uma tutela cautelar. Imaginem vocês que vocês queiram prestar um determinado concurso aí, tenham um requisito ilícito naquele edital do concurso, ilegal, e aí vocês não poderiam prestar aquele concurso. Aí vocês interpõem um mandado de segurança e o juiz concede uma ordem para dizer que vocês podem sim fazer o concurso, fazer a prova. Essa é uma tutela que não é sancionatória, é uma tutela preventiva. É antes que a lesão se consume, vocês ficarem alijados de participar daquele concurso. Mas ela é uma tutela preventiva, mas de caráter definitivo. Porque concedido esse mandado de segurança preventivo, o que o Poder Judiciário está dizendo? Sim, vocês podem concorrer naquele certame e acabou. Eu não tenho que ter depois nenhum outro processo com uma tutela definitiva. Tá certo? E esta é a natureza do habeas corpus. Se eu estou ameaçado de um constrangimento ilegal e impetro um habeas corpus e consigo uma tutela preventiva, esse habeas corpus ele é preventivo, porque foi concedido antes da lesão se consumar, da lesão à liberdade de locomoção, mas ele é definitivo. Eu não vou ter que depois interpor qualquer processo principal ou qualquer outro pedido de tutela que vá substituir aquela primeira tutela preventiva. Deu para entender? Vejam que o habeas corpus, o Código até tem um dispositivo no artigo 660, parágrafo 4º, eu vou ler aqui, que estabelece o seguinte: se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz. Né? O que é esse salvo-conduto? Até alguém me perguntou aqui, eu não vi quem, porque acho que não estava com a câmera aberta. Quem que me perguntou sobre o cumprimento da ordem? Fui eu, professor. Seu nome? Alessandro. Desculpa. Alessandro. Então, veja, Alessandro, aquilo que eu te falei dizia respeito à ordem do habeas corpus liberatório, tá certo? A pessoa já estava presa, eu entrei com habeas corpus e o tribunal concedeu o habeas corpus. O que é o habeas corpus preventivo? É quando há uma iminência de lesão à liberdade de locomoção, né? E a pessoa busca um habeas corpus para que ela não venha a ser presa, né? Antigamente, os manuais davam sempre o exemplo de prostitutas que obtinham habeas corpus preventivos, né? Havia lá, até por questões morais, etc., a polícia, décadas atrás, quase um século atrás, ia lá impedir que elas ficassem lá na rua exercendo as profissões delas, né? Mas o simples fato de se prostituir, né, ainda mais hoje, mas mesmo naquela época, né, é um direito da pessoa, do homem ou da mulher que se prostitui, né? O que o Código prevê como crime é explorar a prostituição alheia. A prostituição em si é uma atividade lícita, mas as pessoas que praticavam a prostituição muitas vezes acabavam sendo presas pelo simples fato de estarem na rua exercendo a sua profissão, que era considerado algo imoral, contra os costumes, ou o que quer que seja, como se pensava naquela época. Então, essas pessoas pediam habeas corpus preventivos para que, por aquele fato, não pudessem ser presas, né? E quando o juiz concedia o habeas corpus, ele dava um salvo-conduto. O que é o salvo-conduto? É um papel, um ofício, vamos dizer assim, em que ele escreve, olha, qualquer autoridade não poderá prender essa pessoa pelo simples fato dela estar lá na rua realizando atividade de prostituição. Mais recentemente, nós tivemos outros casos de habeas corpus preventivos.
pessoas, por exemplo, que iam depor na CPI, hoje isso não ocorre mais, mas no começo elas eram intimadas para comparecer numa CPI na qualidade formal de testemunhas, mas na verdade elas eram o quê? Investigados do fato criminal. E quando faziam alguma pergunta para elas na CPI, muitas vezes amparadas pelo advogado que as acompanhava, o advogado falava, não, ela não vai responder essa pergunta porque ela tem o direito de permanecer calada, porque essa resposta pode incriminá-la. Teve episódio em que o presidente da CPI mandou prender o advogado e a testemunha, dizendo que aquilo era desacato à ordem do membro da CPI que fez a pergunta. Então, a partir daí, advogados e testemunhas que iam para CPIs, quando essa testemunha, na verdade, era investigado pelo mesmo fato, entravam no Supremo Tribunal Federal, pediam habeas corpus e recebiam um salvo-conduto, dizendo que se eles comparecessem à CPI e se recusassem a responder, que por esse fato eles não poderiam ser presos, que se eles fossem presos por isso haveria um constrangimento ilegal. E mais recentemente, nós tivemos episódios de habeas corpus preventivo, me lembro uma vez que até atuei dando um habeas corpus para um habeas corpus preventivos que foi interposto por várias, dando um parecer para um habeas corpus preventivo que foram interpostos por várias entidades, entre elas o Centro Acadêmico 11 de Agosto, quando houve aquelas marchas e que as pessoas que queriam prender as pessoas que estivessem portando vinagre ou que fossem com máscara nas marchas. Algum tempo atrás teve um episódio no Rio Grande do Sul de habeas corpus preventivo para quem fosse participar das chamadas marchas da maconha, etc. E que a ideia era, olha, os órgãos estatais estão dizendo que vão prender quem participar dessa manifestação, a manifestação em si não é ilícita, então eu quero participar sem o risco de ser preso. É possível, nesse caso, interpor um habeas corpus preventivo para obter uma proteção da liberdade de locomoção. Deu para entender? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Considerando que o habeas corpus é uma ação, né, vamos analisar o habeas corpus à luz dessa característica e começar a nossa análise vendo as condições da ação do habeas corpus, né? Embora o Código de Processo Civil de 2015 não use mais a categoria da possibilidade jurídica do pedido ou da impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação, me parece que no habeas corpus é útil analisá-la exatamente porque a própria Constituição prevê uma vedação expressa à utilização do habeas corpus. Isto é, uma hipótese em que a Constituição diz conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer constrangimento ilegal ou violência em sua liberdade de locomoção. A gente normalmente para até aí. Mas ela tem vírgula, vírgula não, seria num outro dispositivo, mas poderia ler como vírgula, salvo nos casos de prisão disciplinar militar. A Constituição, no artigo 142, parágrafo 2º, veda a concessão de habeas corpus no caso de prisão disciplinar militar. A razão dessa vedação é que questões relacionadas à hierarquia e à disciplina dentro das Forças Armadas exigiriam que essas medidas pudessem ser impostas sem que haja questionamento por meio do habeas corpus. De qualquer maneira, né, a jurisprudência tem dado uma interpretação restritiva à restrição, ou seja, tem acabado aceitando a utilização de habeas corpus em alguns casos de prisão disciplinar militar e lendo esta vedação, como está aí no slide, apenas quanto ao mérito ou à injustiça daquela prisão. Mas aspectos de legalidade da prisão, mesmo quando esta prisão é militar, isto tem sido
admitido como passível de questionamento em habeas corpus, né? Portanto, questionamentos sobre a competência, entre aspas, né? Não é autoridade judiciária, mas falar no sentido vulgar, a competência de quem decretou a prisão. Vamos imaginar que dentro da estrutura militar, quem decretou a prisão não poderia decretar, ou um caso absurdo, alguém de uma patente menor decreta a prisão de alguém com uma patente superior, o que não seria possível, ou que não hajam sido observadas certas formalidades, ritos para a imposição dessa prisão disciplinar, ou mesmo que a pessoa esteja cumprindo a prisão disciplinar por um período maior do que previsto na legislação das Forças Armadas. Todos esses aspectos que não dizem respeito ao mérito, à justiça ou injustiça da prisão, mas à legalidade em sentido amplo da prisão, eles podem ser questionados via habeas corpus. Então, assim, no limite, nós temos uma única hipótese de impossibilidade jurídica do pedido de habeas corpus, que é prevista na própria Constituição, no artigo 142, parágrafo 2º, que é a utilização de habeas corpus contra prisão disciplinar militar. Incluído entre os militares aí, não apenas os militares das Forças Armadas, mas também os policiais militares dos estados, porque a própria Constituição os considera forças auxiliares e reserva do Exército. Mas mesmo esta restrição de não aplicação em relação aos militares tem sido interpretada restritivamente só quanto ao mérito ou à injustiça dessa prisão. Tudo bem? Professor, Oi. Aqui é o Vitor. Oi, Vitor. Já apareceu um caso desse no gabinete, no MPF, para a gente se manifestar acerca de um HC militar. Tá. O caso era, se não me engano, as prisões militares são de pouco prazo, né? Em torno de uma 3 semana. dias a 15 dias, 10 dias, são prazos pequenos. E quando chegou no gabinete, o prazo já tinha até passado. Então, era até um caso, acho que, de impossibilidade, de falta de interesse. Isso, ou perda do objeto, paciente, que gera falta de interesse. Concordo Sim. com você. Então, meio que essa relativização que o Supremo deu para impossibilidade, meio que não teve efeito nenhum, porque sempre quando o juiz for decidir, já vai ter passado o prazo. Eu concordo com você, mas é possível, por exemplo, você conseguir isso em liminar. Na verdade, veja que nesse caso a liminar acaba sendo quase que satisfativa, né? É como mais ou menos o mesmo problema da prisão temporária, que só cabe pelo prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Eu tive um caso de habeas corpus contra prisão de militar em que foi concedida a liminar. Porque eu não vou me lembrar agora exatamente, mas ele era um oficial de uma patente mais alta e lá dizia que esses oficiais só podiam cumprir essa prisão determinada característica do local. Era sala, mais ou menos aquela discussão de sala do Estado Maior, etc. Eles não podiam ficar presos atrás das grades, vamos dizer assim. E nesse caso foi imposta a punição disciplinar, era um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, era um coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e ele acabou sendo levado para ser recolhido num local que não tinha as características do que a lei determinava, que seria o local que ele, por ser coronel, deveria ficar recolhido. E eu entrei com habeas corpus, pedi uma liminar, e a liminar foi concedida. Então, concordo com você, se nós vamos pensar no julgamento do mérito do habeas corpus, normalmente não dá tempo, porque você entra com habeas corpus, tem que pedir informação para a autoridade coatora, depois da informação da autoridade coatora vem parecer da procuradoria, depois de parecer da procuradoria volta para o gabinete, para daí o relator preparar o voto e colocar em votação, que seja muito rápido. Hoje um habeas corpus costuma ser julgado em umas 3 semanas. Normalmente não vai dar tempo, mas você tem pelo menos a possibilidade da liminar nesse caso. Tá ok? Entendi. Ok. Vamos lá. Só faço uma ressalva, que muita gente às vezes pergunta, no estado de sítio não cabe habeas corpus? Cabe. A Constituição, no estado de sítio, no artigo 139, faz a ressalva a várias liberdades públicas, a várias garantias constitucionais, que poderão ser restringidas ou suspensas durante o estado de sítio.
mas o habeas corpus não se inclui entre essas medidas. Aliás, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que não fala em habeas corpus, mas que diz que é necessário que haja um recurso rápido, expedito para a proteção da liberdade de locomoção, também já se manifestou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que, pela magnitude e importância desse instrumento, nem mesmo nos estados de anormalidade constitucional, esses direitos poderão ser restritos. Então, entre nós, realmente, a única restrição é em relação à prisão disciplinar. O Código de Processo Penal previa que também não cabia habeas corpus no caso das prisões administrativas, que eram previstas no artigo 319 e no artigo 320 do Código de Processo Penal, que não mais existem, né? Então, logo a Constituição entrou em vigor, como a Constituição assegura que ninguém será preso, ou melhor, a Constituição estabelece, salvo em flagrante delito, ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Como a Constituição diz que ninguém pode ser preso senão por ordem de autoridade judiciária, essas prisões administrativas que existiam no Código de Processo Penal deixaram de existir, não foram recepcionadas. Portanto, a hipótese não mais existe e, concluindo, com relação às vedações por impossibilidade jurídica do pedido, é realmente só no caso de prisão disciplinar militar quanto ao mérito dessas prisões. Podemos passar para a próxima condição? Vamos lá. Com relação ao interesse de agir, acho que, mencionando as hipóteses, acho que dá para a gente tirar do compartilhamento da tela agora. Com relação ao interesse de agir, o que nós vamos ter são basicamente discussões ou análises de hipóteses de adequação ou não da medida. O habeas corpus será uma medida adequada e, portanto, há interesse de agir. Se houver constrangimento imediato à liberdade de locomoção, a pessoa está privada da liberdade. Se houver ameaça próxima ou remota à liberdade de locomoção, o habeas corpus é cabível, por ser adequado. Se não houver ameaça à liberdade de locomoção, não será cabível o habeas corpus. Eu fico desamparado? Não. Você poderá usar o mandado de segurança nesse caso. Então, eu elenco aí algumas hipóteses de inadequação do habeas corpus, né, por falta de interesse de agir. Algumas delas até sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, comecemos por duas delas, súmula 693 e súmula 695, 695. 693 e 695. Né? A primeira delas diz respeito à pena de multa. Por que a pena de multa não admite habeas corpus, se for imposta só a pena de multa? Até 1996, se alguém era apenado com multa e deixava de pagar a multa, esta pena de multa poderia ser convertida em pena privativa de liberdade. Portanto, mesmo que alguém estivesse condenado à multa, haveria ainda uma ameaça à liberdade de locomoção. A partir da mudança do artigo 51 do Código Penal em 1996, esta possibilidade deixou de existir. Vocês devem ter estudado que se alguém é condenado a uma multa penal, sanção penal, e deixa de pagar a multa, essa multa é convertida em dívida de valor e será executada nos moldes da Lei de Execução Fiscal. Portanto, hoje, se alguém foi apenado só com multa, não há possibilidade nem longínqua de constrangimento à liberdade de locomoção. E a súmula 693 estabelece: não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativamente a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Há certas contravenções penais para as quais é prevista apenas pena de multa. Então, nesses casos, o habeas corpus não é cabível. Já a súmula 695 trata da hipótese da pena privativa de liberdade que já foi cumprida. Né? Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.
Então, alguém foi processado, foi condenado e foi imposta a pena privativa de liberdade. Durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, ele pode interpor habeas corpus. Imaginem vocês, por exemplo, que ele já preenche os requisitos para uma progressão de regime, ou que ele teria direito a uma saída temporária, e isto lhe foi negado, ou ele teria direito à extinção da sua pena, ou ele está preso numa hipótese em que ele poderia ter sido beneficiado por um indulto. Se ele está cumprindo pena privativa de liberdade e há um constrangimento ilegal, é cabível o habeas corpus. Mas se a pena já foi cumprida, se a pena já foi extinta, o habeas corpus não será cabível. E se depois ele descobre que ele é inocente, ele não pode fazer nada? Pode. A revisão criminal pode ser interposta a qualquer tempo, mesmo depois de já cumprida a pena. Mas o habeas corpus só enquanto há lesão à liberdade de locomoção ou risco à liberdade de locomoção. Pois não, Eduardo, pode perguntar. Oi, professor. Desculpa, eu tô com a câmera desligada que eu não tô no celular, tô no computador. Com relação a isso que você falou dessa súmula sobre a contravenção, se não for imposta a pena privativa de liberdade. Se, por exemplo, é um caso de uma contravenção, por exemplo, bingo, jogo do bicho, coisas assim. Hoje em dia, com essas varas especializadas, isso está muito, né? Ocorre muito. O que eles tentam fazer? Processam um responsável pelo jogo do bicho, alguma coisa assim, por um crime de lavagem, de organização criminosa. Ele se vendo processado por uma contravenção, ele poderia entrar já com um HC preventivo, pensando nesse desenrolar das coisas? Veja, é um tipo de autoincriminação também, né? Então seria eu acho que não seria adequado. Mas a contravenção penal, essas que você mencionou, se não me engano, elas têm pena de prisão. Na verdade, na lei da contravenção penal, né, eles não falam pena privativa de liberdade, de reclusão ou detenção. A lei de contravenção penal fala prisão simples. Vejam, até nos casos, a tua pergunta me permite completar uma informação. Há casos em que a lei estabelece, por exemplo, pena, e até em contravenções penais, prisões simples ou multa. Nesse caso, cabe o habeas corpus. Né? Por quê? Porque tem ainda a possibilidade de ser imposta a pena privativa de liberdade. Seria só num caso em que o preceito sancionatório seja multa de tanto a tanto, ou multa. Aí realmente não cabe o habeas corpus. Mas se for uma situação de pena privativa de liberdade, prisão simples ou multa, é cabível. No caso em que a pessoa esteja sendo processada, Eduardo, vamos até que imaginar, por uma contravenção que só seja prevista a pena de multa. Mas eu sei, lá na frente eles costumam alterar a classificação para transformar isso em lavagem, transformar isso em algo mais grave. Seria cabível? Eu diria que não, porque essa mudança exigiria um aditamento da denúncia para alterar a classificação jurídica, e aí sim, se for feito o aditamento da denúncia, for mudada a classificação jurídica de uma contravenção passível de pena de multa apenas para um crime ou para uma outra contravenção a qual seja prevista a pena privativa de liberdade, aí será possível a aplicação, a utilização, melhor dizendo, do habeas corpus. Professor, agora que você falou disso, uma outra dúvida que me surgiu. E se ele tem um trânsito em julgado dessa contravenção, e ele, por exemplo, no caso de lavagem, que exige um crime anterior, ou a contravenção, aí ele já poderia entrar? No processo de lavagem, sim. No de lavagem, sim. No de lavagem, exatamente. Por já ter sido condenado. Isso, mas não... Que nem precisa da condenação também, né? Não precisa, mas aí eu teria uma repercussão no processo de lavagem. Entendi. Obrigado, professor. Nada, Eduardo. Agora vamos ver algumas situações à continuação de 3 hipóteses em que aparentemente não haveria interesse de agir, mas que pode ser utilizado o habeas corpus. A primeira delas é para transferência para regime menos gravoso. Né? Há uma série de julgados, isso é, por exemplo, eu estou preso no regime fechado e tenho direito de progredir para o regime semiaberto. Isso é o mais comum. Há uma série de julgados que dizem que não cabe a transferência não, que não cabe a utilização do habeas corpus para questionar isso, porque exigiria análise de prova. Né? E nós vamos ver isso mais para frente, essa história que no habeas corpus não se analisa a prova, ela é mal colocada. Analisa sim,
O que acontece é que o habeas corpus é um processo documental. Portanto, eu tenho que já trazer as provas pré-constituídas. É igual ao mandado de segurança. O direito líquido e certo tem que estar demonstrado através de documentos. Eu não tenho no habeas corpus uma fase instrutória. O juiz não vai marcar audiência no habeas corpus para ouvir testemunhas para saber se há ou não constrangimento ilegal. Eu tenho que conseguir demonstrar documentalmente que já há esse constrangimento ilegal, né? Portanto, naqueles casos em que o requisito é o mérito do condenado e desde a lei 10.792 de 2003 passou-se a estabelecer que o mérito do condenado pode ser aferido por atestado do diretor do estabelecimento penitenciário, atestando um bom comportamento, que na prática significa não ter sido condenado por faltas ao longo da execução, me parece que é possível a utilização do habeas corpus nesse caso. Ele está privado da liberdade, há um constrangimento ilegal, e se o mérito dele para a progressão basta a declaração do diretor do estabelecimento, isso me parece possível. Já naqueles casos, e esses casos aumentaram agora com o chamado pacote anticrime, em que eu exijo um exame criminológico para que seja feita essa progressão, aí não posso fazer através do habeas corpus, salvo se o exame já tiver feito e o juiz da execução tiver negado. Aí eu posso questionar. Mas a questão aqui não é propriamente de adequação por não envolver a liberdade de locomoção, mas pela restrição da atividade cognitiva cabível no habeas corpus. Tudo bem? A segunda hipótese é a hipótese das chamadas medidas cautelares alternativas à prisão. Também me parece adequado ao habeas corpus, porque essas medidas cautelares alternativas à prisão implicam em algum grau de restrição à liberdade de locomoção. E vejam vocês que a Constituição não estabelece que o habeas corpus é cabível quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer constrangimento ou violência por prisão. A Constituição diz constrangimento ou violência em sua liberdade de locomoção. E, portanto, a liberdade de locomoção pode ser restringida, né, sem que haja a necessidade de prisão. Claro, não é a hipótese de habeas corpus. Imagine que alguém diga, você está contaminado pelo Covid, então você vai ter que ficar trancado na tua casa e você não vai poder sair da sua casa por 14 dias. Em tese, eu estou sofrendo uma restrição na minha liberdade de locomoção? Sem dúvida que sim. Pode até ser que ela seja legal, vamos discutir o decreto, está certo, não está certo, etc. Mas essa é uma medida que restringe a liberdade de locomoção? Sem dúvida que sim. Inclusive exemplos que são dados de constrangimento ilegal praticado por atos de particulares. Não são normalmente atos de prisão, mas são atos que restringem a liberdade de locomoção. O hospital que não deixa o paciente sair do hospital antes de pagar a conta, naquelas situações de redução à condição análoga de escravo, em que eu não permito que o empregado deixe a fazenda enquanto ele não paga as dívidas, ou nos crimes de exploração da prostituição, as prostitutas que acabam sendo obrigadas a fazer dívidas impagáveis com quem explora a prostituição, ela está presa, não pode sair da boate, o outro está preso, não pode sair preso, entre aspas, né? Está proibido de sair da fazenda, proibido de sair do hospital. Em todos esses casos, o habeas corpus é cabível, né? Então, se um juiz impõe uma medida cautelar alternativa da prisão, você não pode deixar a comarca, impõe uma medida restritiva da liberdade de que você tem que se recolher nos finais de semana e no período noturno na sua residência, ou mesmo a prisão domiciliar, se elas forem ilegais, tratam-se de hipóteses de violência ou coação à liberdade de locomoção. Portanto, o habeas corpus é cabível também nestes casos. Deu para entender? Tudo bem? A última hipótese eu já mencionei a vocês, né? Cabe habeas corpus para atacar a forma como foram obtidas determinadas provas ou meios de prova que sejam ilícitos? Cabe, né? Cabe porque esta prova ilícita poderá servir de fundamento
quer para o decreto de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva ou de uma medida cautelar alternativa à prisão, quer porque, ao final do processo, essa pessoa poderá ser condenada a uma pena privativa de liberdade com base nesta prova ilícita. Então, em todos esses casos, nesses 3 casos que eu mencionei a vocês, nos 2 primeiros, há um constrangimento presente à liberdade de locomoção, no primeiro caso com prisão, para transferir para um regime menos gravoso, no segundo caso sem prisão, medidas cautelares alternativas, mas que implica restrição à liberdade de locomoção, e no último caso, não há um constrangimento atual à liberdade de locomoção, mas há um constrangimento, uma ameaça de constrangimento à liberdade de locomoção pela produção e incorporação ao processo de uma prova ou de um meio de prova ilícito. Eu esqueci aqui, peço desculpas, só agora que eu vi a pergunta do Kleber, desculpa, Kleber, sobre como funciona o HC no direito comparado. Antes, tudo bem com relação ao interesse de agir? Ok? Então, vamos lá. Kleber, no direito comparado, pelo menos nos países mais próximos, que a gente tem algum conhecimento sobre a legislação, o habeas corpus, normalmente, ele é cabível nos casos de violação da liberdade de locomoção. E de locomoção mesmo, né? Outro dia, conversava, por exemplo, com um colega professor em Portugal, e ele me falava assim, em Portugal você interpõe um advogado criminal, faz 5 habeas corpus ao longo da sua carreira, né, de tão restrito que é o cabimento. Eu falei para ele, bom, aqui a gente faz 5 habeas corpus por mês, enquanto vocês fazem ao longo de toda a sua carreira, nós fazemos por mês. Há outros países de tradição hispânica que não tem o habeas corpus, mas tem uma figura muito semelhante ao habeas corpus, que é o chamado juízo de amparo. O amparo no México, por exemplo, ou na Espanha, ele faz às vezes do habeas corpus também para casos de efetivo constrangimento à liberdade de locomoção. Ali só não chama habeas corpus, mas chama amparo, mas é um mecanismo bastante semelhante ao habeas corpus. Então, eu diria, não vou me arriscar a dizer que são em todos os locais, porque não conheço, mas de uma maneira geral, seja com a própria terminologia habeas corpus, seja como juízo de amparo, normalmente esses mecanismos são previstos para o constrangimento à liberdade de locomoção. Aliás, o próprio nome do habeas corpus, que vem da Magna Carta, né, que significa tome o corpo, era um mecanismo que era para obrigar a pessoa às vezes até o próprio carcereiro, a levar aquela pessoa perante o juiz para que ela pudesse alegar perante o julgador aquele constrangimento ilegal que ela estava sofrendo. Então, a ordem de habeas corpus, historicamente, era uma ordem inicialmente para que a pessoa pegasse quem estivesse preso, o carcereiro, o detentor daquela pessoa, e a levasse à presença de um juiz ou tribunal para que essa pessoa, o corpo dessa pessoa sendo levado a esse juiz ou esse tribunal, ele pudesse analisar se o caso era ou não de constrangimento ilegal. Então, essa é a origem histórica e muitos ordenamentos se mantêm tradicionais a essa visão e, portanto, o habeas corpus só cabe nos casos de ilegalidade flagrante contra a liberdade de locomoção. Essa é, vamos dizer assim, esse é o perfil mais ou menos geral do habeas corpus no direito comparado. Tá bom? Alguma dúvida? Bom, então vamos terminar por aqui. Para quem está acompanhando no slide, paramos no slide 11. Na próxima aula, nós terminamos habeas corpus. Faltam aqui 5 slides, 12, 13, 14, 15, 16. E eu já vou colocar também para vocês no Moodle os slides da revisão criminal, que aí na próxima aula nós já começamos a ver também a revisão criminal depois que terminarmos o habeas corpus, tá bom? E essa semana eu lanço também no Moodle, quero ver, eu estou fora de São Paulo, estou em Brasília, não está aqui, mas até o final da semana, com certeza, eu lanço as notas da primeira prova no Moodle, já estão todas corrigidas, é só o trabalho de colocar na lista de nomes e colocar no Moodle também, tá bom?
Então, obrigado, boa semana para vocês, até semana que vem. Professor, Oi. posso só fazer uma pergunta depois que o pessoal sair? Conversar um assunto com o senhor? Pode sim. Tá bom. Só vou pôr o note aqui para carregar, tá bom? Deixa eu parar a gravação.